Paz do Senhor, queridos. Meu nome é Max Souza, sou o pastor líder dessa linda igreja chamada MP Church. E é um prazer estar com vocês nesse primeiro domingo do ano de 2021. Como eu disse ainda há pouco nos anúncios, essa mensagem foi gravada alguns dias antes, porque nós precisávamos de editar. Eu estou sozinho na igreja, liguei todos os equipamentos, estou aqui fazendo esse culto para abençoar a sua vida, porque é muito importante a primeira mensagem do ano. Esse ano foi um pouco atípico, eu acabei de pregar no culto das 9h30 da manhã, devido ao pastor Paulo ainda estar se recuperando do seu período de quarentena, né? Para quem não sabe, ele foi contraído com Covid, mas está ótimo, a sua casa, todo mundo, e amanhã termina, mas hoje ele não podia estar aqui, então eu tive que fazer a mensagem e foi bacana, foi uma experiência muito boa e estarei sempre disponível assim que me for dada a oportunidade de compartilhar também na nossa linda igreja, nossa igreja amada das 9h30, culto em inglês, e foi um desafio diferente, já Deus mostrando que sem dúvida esse vai ser um ano bem diferente para a honra e glória do Senhor. Como os irmãos já devem saber, o ano começa e sempre que um ano começa na nossa igreja, a gente fica aí esperando o que é o tema do ano, que Deus tem falado conosco. E há poucos dias, domingo passado, eu preguei uma mensagem, se você não assistiu, corra lá para assistir, falando sobre o que esperar nesse ano, o que esperar do futuro, e uma importante mensagem que eu falava a respeito do que Deus está para fazer, o que nós sentimos no nosso espírito. Foi uma mensagem que nos preparou para esse domingo hoje, onde nós vamos estar lançando o tema do ano. E naquela semana eu falei assim, olha, eu não sei o que esperar do futuro, que eu sei que Deus vai estar lá, Deus está nesse ano 2021, e porque Ele está, eu posso ter esperança, como nós falamos naquela mensagem, Abraão contra a esperança em esperança creu, e nós usamos aquele texto de Isaías 43, onde nós dizemos que Deus está para fazer um caminho no meio do deserto, e fluir rios no meio do ermo, ou seja, mesmo que as coisas ao nosso redor não pareçam ser as melhores, o nosso coração está em esperança, e nós cremos que Deus está para fazer algo grande. Amém? Posso ter um amém? Se você está assistindo essa mensagem, compartilha nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos, dá um tempinho aí rapidinho, pega o link, copia, joga lá na sua rede social e vamos compartilhar para que mais pessoas participem conosco. Se você é parte da nossa igreja, você sabe que todos os anos nós, pastores, éramos muito mais pastores, alguns se mudaram, um está na glória, o nosso pastor líder, mas o pastor Fernando nos ensinou a todos os anos, quando começa a terminar o ano, lá para o mês de setembro, nós pastores nos reunimos e começamos a orar e pedir a Deus uma direção para aquilo que nós acreditamos ser o que é o tema para o próximo ano. Embora meses antes, a gente sabe que Deus, na sua onisciência, Deus sabe todas essas coisas, Ele pode nos preparar com aquilo que pode ser uma direção específica para a sua igreja, uma direção importante para a sua igreja. E eu falo isso porque 2020 terminou, né? Nós estamos aí há poucos dias do final de 2020 e nós sabemos que Deus nos direcionou no tema de 2020. O ano do conhecimento, o ano onde nós aprendemos não só a conhecer Deus mais, baseado ali em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, mas aprendemos a conhecer a nós mesmos, aprendemos a conhecer mais a nossa igreja, aprendemos a conhecer, né, coisas novas que não conhecíamos até então. E foi realmente um ano de descobrimento, de conhecimento e de grandes coisas. E eu falo isso porque não há dúvidas, quando a gente busca ao Senhor, quando a gente pede a Deus que nos fale, Senhor, qual é o tema que o Senhor tem para nós? E eu sei que cada igreja tem um tema, às vezes é específico, mas para aquela igreja local, para aquele tempo, para aquele lugar, o que o Senhor quer falar. E no ano passado, assim como Deus nos liderou, eu tenho certeza que nesse ano, eu sinto no meu espírito, que o tema que eu vou compartilhar com vocês hoje é uma direção do Senhor para nós, é uma direção de Deus para a nossa igreja e para esses dias que estamos vivendo. 2021 vai ser um ano tremendo. E nessa busca de Deus, nesse momento de buscarmos ao Senhor para o tema desse ano, nós cremos que o Senhor nos guiou nesse seguinte tema: este é o ano da renovação. Não há dúvidas que precisamos de nos renovar, não há dúvida. Eu olho ao nosso redor, eu olho o que está acontecendo hoje, eu olho como estamos tendo que funcionar como igreja e eu não tenho dúvida, eu sei que Deus está
nos renovando. O dicionário define renovar como fazer novo novamente. Daqui a pouco, quando eu explicar essa mensagem, você vai entender melhor. Fazer novo novamente. Há um texto que eu quero que você abra sua Bíblia, porque no final eu vou voltar nesse texto e vou compartilhar outros versos que estão também nesse capítulo, que é 2 Coríntios capítulo 4. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra ela, mantenha aberta, porque eu só vou ter o texto que eu vou compartilhar agora, os outros eu vou querer que você leia na sua Bíblia. Então corra e pega a Bíblia, não vai dar para você usar o telefone e a Bíblia ao mesmo tempo, né? Porque você talvez está nos assistindo, então fique com a Bíblia em mãos. Mas 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, foi o texto que nos deu a base para esse tema desse ano. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Parece que ele estava escrevendo para nós hoje, no ano 2021. Parece que Paulo se referia à nossa geração, ao nosso tempo, à nossa realidade, para você ver como a palavra de Deus é viva. Ele diz, por isso, não desanimamos. Uau! Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Será que eu posso ter um amém? Será que você pode escrever aí amém? Eu queria muito hoje que você estivesse aqui comigo. Como eu disse ainda há pouco, liguei para o Andy, falei, Andy, terminei o inglês, mas é muito difícil pregar sem um feedback. É muito difícil pregar sem a presença de vocês aqui. Então eu preciso que você compartilhe, que você escreva, que você me apoie aí, que você concorde com o que eu estou dizendo. Nós estamos sendo renovados dia após dia. Sim, há sim um desgaste externo. Há sim realmente uma dificuldade de olharmos para essa realidade do mundo de hoje. Muitos perdendo o trabalho, perdendo entes queridos, enfrentando dificuldades econômicas e perguntando o que vamos... está me desgastando, o que vamos esperar? Eu não sei, exteriormente podemos até estar desgastados. E é um salmo que também fala sobre isso, Salmo 74. Mas interiormente nós estamos sendo renovados. Deus está fazendo algo novo dentro de nós. E eu valorizo muito isso, porque o que começa aqui dentro tem muito mais valor, porque sai de dentro para fora. E quando é externalizado, quando as pessoas vão perceber, não é uma mudança estereótica, não é uma mudança temporária, é uma mudança permanente. Deus, nessa dificuldade, nesses momentos de desânimo, está fazendo algo novo dentro de nós. Eu e você temos inúmeras razões para estarmos desanimados, não há dúvida disso. A gente olha ao nosso redor, talvez dentro de casa, talvez o que você está enfrentando esses dias agora, financeiramente falando, talvez com a saúde, alguns de vocês doentes, e você pensa, pai, eu estou desanimado. Poucos dias a gente falava sobre isso, porque na hora que a gente está ministrando, a gente está talvez bem, mas passa alguns dias, estamos doentes ou passando por uma dificuldade, ou alguém que a gente ama está doente. E a gente tem que ser lembrado que a gente não pode desanimar. Nós temos que ser lembrado que os nossos olhos estão no Senhor. Mas segundo o apóstolo Paulo aqui, há um mistério que acontece. Embora tudo isso está acontecendo, algo misterioso também está acontecendo. Porque dentro de nós, aqui lá no mais profundo do nosso ser, nós que pertencemos ao Senhor, nós que confiamos no Senhor, nós que temos Deus em nós, Emmanuel, estamos sendo renovados. Deus está fazendo algo novo. Você recebe essa palavra? Deus está fazendo algo novo. A palavra renovados nesse texto, eu fui olhar 2 Coríntios capítulo 4, 16, ela tem alguns significados bem interessantes. A palavra é anakainosis. E no dicionário grego desse texto diz que ela pode ter vários sentidos, tanto nessa forma como nas outras variantes dessa palavra. Mas diz que é fazer algo se tornar novo e diferente. Olha isso. Não só novo, mas um novo diferente. Mas também pode ser causar uma mudança, uma transformação, uma renovação, levando a um estado anterior que era mais preferível. Ou seja, então não é algo diferente para alguns, não é algo diferente ou totalmente novo para outros, mas é um estágio anterior que já foi melhor do que o hoje. Eu amei essa explicação, eu amei a variedade que essa palavra pode trazer, porque cada um de nós, cada um vai estar num estágio diferente. Eu não tenho dúvida que algumas pessoas Deus quer fazer algo novo, totalmente vou tornar novo.
totalmente novo. Você que está chegando agora, você que entregou seu coração para Jesus, que está nesse processo de santificação, de buscar e conhecer mais. Deus está fazendo algo novo. 2 Coríntios 5,17, eis que faço novo todas as coisas. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo. Deus está fazendo algo totalmente novo na sua vida, algo diferente. Mas outros, Deus está fazendo uma mudança, ou quer fazer uma mudança para levar a um estágio anterior melhor. Eu me lembro das cartas que Jesus escreveu em Apocalipse para as igrejas. Lembra-te de onde caíste, se arrepende e volte ao primeiro amor. Eu tenho certeza que ao pregar essa mensagem, ao desenvolvermos a série desse ano, Deus vai levar muitas pessoas de volta ao primeiro amor. Há muita gente se desviando, há muita gente se afastando de Deus, mas Deus, através do seu Espírito, através da palavra viva que está saindo dos púlpitos, vai laçar essas pessoas e trazê-las de volta, vai fazer com que o estado dela volte a ser como era antes, ou seja, um estado anterior melhor. Eu creio que Deus está para fazer algo assim, algo novo e diferente, algo totalmente peculiar para alguns e com certeza na sua igreja. Se nós olharmos para a realidade hoje das cidades do mundo inteiro, é interessante como isso atingiu o mundo, nós veremos que nunca houve um tempo como esse. E sobre a igreja do Senhor foi realmente um dos impactos maiores que a igreja sofreu. Porque ser igreja é estar juntos, ser igreja é conviver juntos. Eu falo assim com muito temor, porque muitos acreditavam, que não precisamos de igreja. Nesse momento nós vimos como a igreja é importante, como é importante estarmos unidos, quantas saudades todos os irmãos. Nós valorizamos esse ano um abraço, nós valorizamos esse ano um sorriso, porque as máscaras têm nos impedido de sorrir. Hoje nós temos aprendido a sorrir com os olhos, mas como isso tem nos afetado. E a gente tem visto ao redor do mundo como essas coisas têm modificado, as pessoas tentam nos colocar na mente que é o novo normal, que é assim que vai ser. Eu rejeito isso em nome de Jesus. Eu espero coisas grandes e maravilhosas da parte do Senhor antes do nosso arrebatamento. Quantos podem dizer amém? Mas uma coisa eu sei, diante das dificuldades da história que a igreja enfrentou, todas elas, a igreja se reinventou, a igreja sobressaiu, a igreja se renovou. E eu tenho que te lembrar dessas palavras de Jesus em Mateus 16. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A igreja foi edificada sobre Cristo, sobre a verdade que Pedro afirmou, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: Pedro, sobre esta rocha, essa afirmação que você acaba de dizer, eu estarei edificando a minha igreja. A igreja do Senhor Jesus, foi Ele que comprou e lavou com seu precioso sangue. A igreja continuará até o dia que Ele voltará para nos levar para sempre com Ele. Amém? Você pode dizer um amém? Eu sinto a presença do Senhor. Então, não importa como estamos agora, a igreja vai sair muito mais forte, a igreja vai sobressair de tudo isso. Este é um tempo de olharmos para dentro de cada um de nós, de forma individual, na sua casa, como igreja, e nos perguntar: o que queremos ser? Que igreja queremos ser de agora em diante? Como queremos que o mundo nos enxergue de agora em diante como igreja? Eu não tenho dúvida que esse é um tempo de reflexão para a igreja. Foi e tem sido um tempo. Será que vamos inteirar um ano de pandemia? Eu não sei. Estamos aí no início do ano, poucos meses de inteirarmos quando o mundo de fato decretou a pandemia. Eu não tenho dúvida que pode ser que sim aconteça isso. Não sei o que vamos enfrentar nos próximos dias, nos próximos meses, mas não há dúvida que é um tempo de se perguntar: que igreja queremos ser nesse tempo? A mensagem hoje vai mexer com as nossas bases, vai nos ajudar a entender o que Deus tem para nós. Uma das coisas que durante esse tempo, eu vivo na Califórnia, não sei de onde você está nos assistindo, como você encontrou esse canal, alguém compartilhou com você, mas é um dos estados onde as restrições foram mais severas, mais fortes mesmo em relação a esse vírus, para a contenção de várias infecções que aconteceram em grandes metrópoles aqui. E atingiu a igreja muito forte. Ficamos fechados por vários períodos do ano 2020,
enfrentamos fechamentos parciais, totais. Nesse momento estamos enfrentando um total, porque de acordo com os hospitais próximos a nós, não há mais vagas para as pessoas e de acordo com essa instrução, tudo foi fechado, incluindo as igrejas. Mas uma das coisas que mexeu comigo foi uma palavra. E eu compartilhei com algumas pessoas que têm andado comigo, que me marcou. Onde estabelecimentos não essenciais deveriam ser fechados. E eu sei que é uma visão dos governantes, eu sei que é uma visão do mundo em relação à igreja, mas a igreja foi qualificada por eles como não essencial. E você, nós sabemos como a igreja é essencial. Mas eles precisam de enxergar isso. O mundo precisa enxergar. E por isso que eu digo que é um tempo da igreja de se reinventar, de se reestruturar, de se renovar. E Deus queira que nunca mais venhamos a enfrentar uma pandemia como essa, mas se enfrentarmos algo semelhante, nunca mais digam que a igreja não é essencial. Eu tenho ardido no meu coração e pedir a Deus que nos dê uma igreja que a nossa comunidade lute. Eles você não pode fechar, porque eles são essenciais para as nossas vidas. E algo Deus está para fazer aí no nosso meio em relação a isso. Queremos, sem dúvida, ser uma igreja essencial. Nós sabemos de quão essenciais somos. Quantas famílias foram salvas? Essa semana eu conversava com um amigo de um incidente triste que aconteceu aqui próximo de nós. E a gente compartilhava dessa tragédia de uma pessoa tirar a sua vida, tirar a vida de uma pessoa e depois tirar a sua própria vida. Uma tragédia, uma fatalidade sem precedente, sem palavras para tudo isso. E diante disso a gente se questionava, uau, por que? Será que tiveram chances ou não? E alguém falou assim, algo muito interessante, quantas vidas já foram salvas por causa da nossa igreja? Quantas famílias já foram transformadas por causa da nossa igreja? Quantas pessoas poderiam ter chegado a esse fim, mas por causa da nossa igreja estão hoje servindo a Deus? Eu sou um testemunho vivo disso, de como essa igreja foi relevante para a transformação da minha vida e eu posso afirmar com toda a força, nós somos essenciais, nós transformamos vidas e queremos ter muito mais. O meu ponto é que eles nos enxerguem como, sem dúvida, essenciais. Quantos podem dizer amém? Somos essenciais e queremos ser muito mais a partir de agora. Deus está para renovar a sua igreja. Deus está renovando a sua igreja. Toda vez que eu penso num texto para falar sobre renovação, eu sou dirigido pelo Espírito Santo a uma passagem que eu quero compartilhar com vocês agora, que está em Mateus capítulo 9, verso 17. O contexto dessa passagem, Jesus estava falando de algo que Deus estava para derramar, simbolizado ali através do Espírito. E Jesus usa uma linguagem que, se nós não entendermos o contexto, se nós não nos familiarizarmos com os instrumentos utilizados por Jesus, a gente perde o que Jesus estava querendo dizer. Mas todo mundo nos seus dias entendeu. Mateus capítulo 9, verso 17, Jesus disse, você já deve ter ouvido esse texto várias vezes, pregado nesse púlpito, através principalmente do pastor Fernando, que tenho muito saudade das suas pregações e da sua vida. Diz ali o texto, não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho. E os odres se perdem, mas se põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Sempre que eu ouvi essa mensagem, eu sempre quis ter um desse. Porque eu falei assim, eu queria mostrar para as pessoas, porque hoje a gente utiliza recipientes para carregar água, vinho em garrafas de vidro, águas geralmente em plástico, com algumas exceções em garrafas de alumínio e vidro, né? Mas naquela época não, eles utilizavam outros tipos de recipientes. Nós chamamos nesse texto de odres ou vasilhas, em algumas traduções mais modernas, eram feitas de materiais diferentes. E eram feitos de couro de animais, possivelmente de carneiros, cabritos. E hoje, então, eu quero trazer, porque nesse período de pandemia, a gente compra tudo online. Eu comecei a procurar, achei no Amazon. Amazon, lá em casa quase todo dia chega alguém no Amazon. Minhas filhas falam todo dia, pai, chegou de novo o Amazon. E eu fui correndo para comprar uma bolsa. Deixa eu pegar para você dar uma olhadinha. Aqui está. Isso era uma bolsa, claro que
naquela época não era moderna como essa, mas essa bolsa de couro, não sei se você consegue ouvir o barulho, está cheia de água, tá, irmãos? Antes que alguém fique assim, pastor, é água, tá? Eu comprei porque eu queria usá-la como parte da ilustração dessa mensagem de hoje. Jesus disse, não se coloca vinho novo em recipiente de couro, odres velhos. Porque se você fizer, vai se romper e derramar o vinho e vai perder o odre. Mas, ao contrário, se põe vinho novo em odres novos. E ambos se conservam. Para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui, a gente tem que entender como esse recipiente funcionava. Como eu disse, ele era utilizado para carregar água. E interessante, eu estou usando isso aqui, ele mantém a água tão fresca, tão geladinha, e é maravilhoso. Eu sei que muitos de vocês vão querer comprar um agora. E então Jesus disse assim, olha, está vendo esse odre aqui? Eu imagino ele ensinando. Você quer algo novo da parte de Deus? E o vinho na Bíblia é um símbolo do Espírito. Você vai ver várias passagens que Jesus fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso, porque fala do gozo, fala do controle que o vinho trazia sobre uma pessoa e o controle que o Espírito Santo quer ter sobre nós. E Jesus falou assim, olha, você quer algo novo, você quer o vinho novo, você quer o que Deus está para derramar novo? Então o recipiente, presta atenção no que Jesus está dizendo, tem que estar preparado. Naquela época não era como hoje em dia, que nós pegamos um container, não presta, joga fora. Acabou. Compra outro, aquilo vai para o lixo, vai para o recycle. Não, naquela época, quando você queria colocar algo que o recipiente não estava preparado, você não jogava fora. Uma porque era um custo, um trabalho muito grande e não tinha facilidade de fazer como a gente tem hoje. O que se fazia? Se renovava o recipiente. Isso é importante, o odre não era jogado fora, o odre era renovado. O vinho estava pronto, o odre não. O vinho estava disponível, vinho novo, mas o odre precisava ser renovado para receber o vinho. O odre, depois de muito uso, ele ficava seco e rígido. E quem conhece um pouco de vinho sabe disso, principalmente vinhos mais jovens. Eles passam por um processo de fermentação por um período muito longo. Imagine isso no sol quente, imagine isso naquele deserto. Então Jesus falou assim, olha, se você colocar vinho novo em um odre que não está pronto, que é velho, ele vai romper, porque o vinho novo causa fermentação. E vai fazer com que esse odre, essa bolsa vai expandindo, até ela não suportar mais, ela vai explodir. E a bolsa vai se perder, e o vinho vai ser derramado e nenhum dos dois vai ser de utilidade nenhuma. Então, antes de você receber o novo, preste atenção no que Deus está nos falando. Prepare a bolsa. Eu quero falar com você, antes de você querer o que Deus está para fazer, o novo de Deus, vamos nos preparar. Vamos buscar nos renovar para aquilo que Deus quer derramar sobre nós como igreja. Posso ter um amém? Como eu disse, o odre não era jogado fora, o odre era renovado. E como o odre era renovado? Ele passava por dois processos. O primeiro, o odre era lavado com água. Água, repita comigo, água. A água tinha duas funções, de limpar e amaciar. Ela purificava, ela tirava todas as impurezas, toda a sujeira. Imagina esse couro em todo lugar sendo jogado e as pessoas ali, com certeza pegavam isso, jogavam de um lado para o outro e ficava sujo. Então, não podia ter bactérias, não podia ter... Então, o odre era jogado todo o vinho que estava nele e colocava dentro da imersão de água e ficava dias, tirava, lavava, trocava água mais uma vez e troca água e mais uma vez. E era um processo longo, dependendo do estado que estava o odre, era um processo longo de limpeza. E não só a água ia limpando, mas a água ia amaciando. Não sei se você já teve algum objeto de couro que molhou e passou um tempo na água, ele fica macio. O couro, por mais duro que esteja, rígido,
e alguns vão viajar no tempo comigo. Quantos lembram daqueles bancos, na minha região chamava de tamboretes, aqueles bancos que a parte de cima era de couro, e no começo tinha até os pelinhos da vaca, né? Com o tempo a gente vai sentando, e os pelos embora, só ficava o couro esticado, e eu me lembro quando criança até pegar aquele brincar e bater como tambor, e era muito interessante. Mas às vezes acontecia, o menino leva lá para o quintal, deixa debaixo do pé de manga, de goiaba, e chovia forte, e quando você ia pegar, o couro estava mais macio do que antes. Claro que depois ele secava, ele ficava mais duro ainda, ele ia enrijecendo ainda mais, mas somente para a gente entender como o couro trabalha. O couro, quanto mais ele é molhado, mais ele fica macio, Então, a água era utilizada. Eu creio que Deus quer fazer algo novo, mas antes de fazer, Ele quer limpar. Antes de fazer, Ele quer amaciar. Antes de fazer, Ele quer preparar esse couro. E este odre, essa ilustração somos nós, de forma individual, de forma como igreja. Deus quer fazer algo totalmente novo na igreja e Ele quer nos preparar. É por isso que eu disse para vocês ainda há pouco que nós estamos convocando um jejum de 21 dias. Você deve ter ouvido nos anúncios ainda há pouco, se não está ouvindo agora, se essa parte só da mensagem que foi editada e depois veio a ser disponibilizada nas nossas redes sociais, nós estamos convocando a igreja para 21 dias de jejum na nossa igreja. Por quê? A palavra nos amacia. O jejum nos aproxima da palavra. E eu não sei o que você vai jejuar por 21 dias. Alguns vão ser parcial, não tem como você ficar sem comer total 21 dias. Mas parcial sim, talvez um jejum intermitente, tira o café da manhã, tira o jantar, tira o almoço. Eu espero que você não fale, vou jejuar rede social. Aí eu não tenho nem como falar com você mais, porque é através das redes sociais que a gente está se vendo. Pelo menos talvez rede social não no domingo. Domingo esteja aqui para a gente falar, para você nos acompanhar e para que a gente possa direcionar o seu coração para mais perto de Deus. Mas busque algo que te custe, mas não simplesmente um sacrifício, não simplesmente uma abstenção de algo, mas um momento que você pode dedicar a Deus, um momento que você pode estar em contato com a palavra. É aqui onde eu quero utilizar essa linguagem da água. Eu vou mostrar para vocês como na Bíblia a palavra de Deus é utilizada como águas vivas, como águas que limpam, como águas que purificam. Existem várias canções que falam disso. Então, 21 dias para a gente buscar amaciar e limpar a nossa vida para aquilo que algo novo Deus está fazendo. A água limpa. Há uma passagem em João capítulo 13, que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Você conhece a história, e Pedro não gosta daquela situação, falando, você é o mestre, mas eles estavam brigando para saber quem era o mestre, e Pedro fala para ele, Jesus, eu que devia estar aí, essa situação, o senhor não pode fazer. Ele falou assim, vem cá que eu quero lavar os seus pés. E ele, não, o senhor nunca vai lavar meus pés. Jesus, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele, não, então Jesus, então não lava só os pés. Pedro sempre era aquele mais impulsivo, lava tudo, lava a cabeça, lava o pé. Jesus falou para ele, Pedro, aquele que já foi limpo não precisa ser limpo. Aí Pedro, mas como que eu fui limpo? Você está sendo limpo pelas palavras que você ouve de mim. Toda vez que você ouve a palavra de Deus está te limpando. Toda vez que você tem um contato com a palavra está te limpando. Mais na frente, em João capítulo 15, verso 3, Jesus diz novamente para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, toda vez que você está em contato com a palavra, isso é tão importante, porque tem muita gente que esse ano se afastou de Deus, se afastou da palavra, se afastou do contato desse livro. E com certeza, nesses 21 dias vão precisar de muita água para limpar, para se preparar para aquilo que Deus tem. Pense como a palavra de Deus nos purifica. Tantas coisas que estavam na sua vida, talvez no passado, foram removidas por causa da palavra. Foi, como disse o apóstolo Paulo, foi pelo conhecimento da lei, da palavra, que eu tive conhecimento do pecado. O pecado só me foi apresentado porque a palavra me apresentou o que é pecado. Eu fiz essa ilustração no culto das 9h30, quero fazer aqui com vocês novamente. Um paralelo entre o pecado e esse vírus que está aí, que é invisível, mas que a gente consegue ver o dano que ele causa. Eu não consigo visualizar o vírus, você não vê o vírus, mas você vê as consequências desse vírus terrível que está por aí. E por causa disso, porque você começou a ver as consequências do vírus, você começou a tomar cuidado, você começou a se proteger, você começou a proteger a sua casa, você começou a lavar as mãos, usar máscaras, higienizar as suas mãos com álcool gel todas as vezes que possível.
Você começou a ter um distanciamento social, você começou a seguir as orientações que lhes foram dadas, e eu sei que há várias discussões em cima disso, mas de certa forma te despertou para que você entendesse: existe um inimigo que eu não enxergo, que pode me destruir ou destruir alguém que eu amo. E a ilustração que me veio ao coração há poucos dias quando preparava essa mensagem era: imagine se as pessoas tivessem o cuidado com o pecado, assim como tem com o vírus. Porque algumas pessoas têm um cuidado extremo com o vírus, mas por outro lado não tem com a vida de pecado. E eu fico pensando nisso, como isso é importante para a gente agora avaliar, para a gente olhar. Imagine todas as vezes que você tocar algo impuro, assim como você corre, nossa, eu peguei num lugar que eu não devia, será que aquela pessoa está contaminada? Será que aquela maçaneta? E você corre e limpa. Assim que se você tocasse também algo impuro, que você sabe que não é certo, você corresse para lavar as suas mãos com a palavra, a sua mente com a palavra, você deixasse que o Espírito Santo te renovasse. Imagine se tivéssemos o mesmo cuidado, que igreja seríamos hoje? Como seríamos hoje? Essa é uma pergunta que me veio ao coração nesses dias. Será que essa situação que está aí, tão perigosa, tão danosa, pode nos ensinar algo? E eu tenho certeza que sim. Se você ainda não entendeu o perigo também do pecado, olhe para a cruz. Se você ainda não entendeu quão difícil é o pecado, olhe para a cruz. Porque foi justamente para isso que Jesus veio ao mundo. Foi justamente para isso que Jesus morreu, para pagar o preço dos nossos pecados. É por isso que hoje, ao participarmos da ceia, nós vamos lembrar disso. Que o pecado nos separou de Deus e o pecado gerou morte, uma morte terrível. Havia derramamento de sangue todas as vezes que uma pessoa pecava, animais inocentes morriam, até que um dia o Cordeiro de Deus veio e tirou o pecado do mundo. Se você ainda não teve esse entendimento, se você ainda não teve os seus olhos abertos para isso, precisa ter. Muitos já tiveram por vírus, mas não tiveram ainda por uma vida de pecado. E é a palavra que vai te mostrar isso. É a palavra que vai te mostrar o quão distante do pecado você precisa estar. Deus está falando com a gente. Eu quero derramar algo novo sobre vocês, mas vocês precisam estar prontos. E uma das coisas que vocês precisam é estar purificando na minha palavra. A minha palavra purifica, buscando a Deus, não só para os 21 dias, mas durante esse ano, fazer uma leitura da Bíblia diária, participar dos momentos de oração que a sua igreja te convocar, estarmos juntos em consagração ao Senhor, para que a palavra nos limpe, para a comunhão com Deus nos transforme e que a gente possa assim estar preparados para sempre aquilo que Deus tem para nós. Então a água era utilizada para amaciar e purificar, a palavra é utilizada para purificar e amaciar a nossa alma. Mas não só isso, o odre passava por um segundo processo. Depois de bem limpo, depois de lavado, amaciado, podia-se colocar o vinho? Podia, mas algo ia acontecer, o mesmo processo. Porque o couro não ia ter elasticidade e o pior, o couro não estava impermeável. O couro tinha sido lavado, então perdeu toda a sua impermeabilidade. Então o vinho ia se perder do mesmo jeito, embora estava limpo, embora estava já bem mais preparado na sua maciez, ele ainda não estava pronto. Ele precisava de um outro ingrediente, e esse ingrediente era o óleo. Após as lavagens, o óleo era colocado sobre a superfície. O óleo impermeabilizava, o óleo protegia e o óleo mantinha a flexibilidade. Eu não tenho tempo de mostrar todos os textos para você, mas se você é um amante da Bíblia, se você serve o Senhor há um tempo, você sabe que na Bíblia o óleo é uma representação da uma unção do Espírito sobre nós. E olha o que Deus está falando. Você quer algo novo? Você quer, nesse ano, um ano da renovação? Eu quero derramar algo novo sobre a igreja, mas vocês precisam estar prontos. E vocês estarão prontos assim como o odre precisa ser renovado. Eu não vou jogar fora, eu não quero usar outro, eu quero usar você. Eu quero usar a minha igreja, eu quero que vocês sejam renovados pela palavra e pela unção do Espírito Santo. Isso é muito importante, o Espírito Santo e a igreja têm que estar sempre juntos. Nós temos batido nisso todo o tempo na nossa igreja, que a representação do Espírito Santo é a representação desse óleo, que é a representação de uma vida ungida. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós conhecemos aquela passagem de Mateus 25, das 10 virgens,
onde 5 delas não tinham azeite, não tinham óleo, não tinham essa presença. E quando o noivo foi chegando, quando a representação da volta de Jesus, né? Eis que veio o noivo, 5 não estavam ungidas, não tinham óleo. E precisaram de última hora correr para buscar. Preste atenção no que Deus está falando. Nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo momentos nunca vistos antes. Não há dúvida que nós não temos muito tempo, é um tempo da igreja estar ungida, é um tempo de você estar ungido, não vai ter tempo de correr na última hora para buscar azeite. O azeite tem que estar na sua vida agora. E eu estou fazendo um apelo como teu pastor, isso é um tempo de nós nos consagrarmos e termos uma comunhão com o Espírito Santo, o óleo e o Espírito Santo. 1 João capítulo 2, verso 20 diz assim: vós possuís unção que vem do santo e todos têm de conhecimento. Quando você tem essa unção que vem do santo, e o santo aqui nessa passagem está escrito em maiúsculo, que vem do Espírito, que vem de Deus, todos têm esse conhecimento, todos verão esse conhecimento, todos saberão que a igreja está ungida, que a sua vida está ungida. Sem a presença do Espírito Santo, nós não seremos capazes de receber o novo de Deus. Porque é Ele que vai nos ajudar a filtrar, é Ele que vai nos ajudar a dosar, é Ele que vai nos ajudar a manter a maturidade, porque quando vem algo de novo de Deus, a gente precisa dessa maturidade, a gente precisa desse discernimento que só o Espírito Santo pode dar. Então nós estamos buscando nesses dias. O desejo é que você, cada um de você, procure estar ungindo assim na presença do Espírito Santo. O meu desejo era, eu quero abrir o meu coração com vocês, como estou fazendo hoje, era de no final desses 21 dias, dia 24, que é um domingo, não sei se a gente vai estar aberto, vai poder receber, e nem se vai poder estar tocando em ninguém, mas o meu desejo era que você estivesse presente na igreja, eu pudesse te ungir como um símbolo desse momento, depois de 21 dias de palavra, de limpeza, de purificação. Você agora está colocando a sua vida perante o Senhor, dizendo: Senhor, derrama algo novo e fresco sobre mim. Eu não sei se eu vou poder, como eu disse, eu não sei o que nos espera agora, mas eu quero te encorajar. Você tem 21 dias aí, começando de amanhã, a buscar o óleo e deixar pronto na sua casa. E você estará pronto para fazer algo na sua casa. Você, líder, principalmente você, homem. Eu quero fazer um desafio para você. Deixe esse óleo pronto, esteja pronto para ungir a sua casa depois desses 21 dias. Esteja pronto para colocar a sua família perante o Senhor. Pastor, mas eu nunca fiz isso antes, eu não sei como fazer. Claro, Deus está fazendo algo novo. Eis que estou fazendo um novo, um caminho no meio do deserto, rios no meio do ermo. Eis que estou fazendo coisas novas. Foi a mensagem do domingo passado que nos preparou para esse tema de hoje. Deus quer fazer algo novo. Talvez o novo vai começar aí na sua casa. De você se posicionando como sacerdote da sua casa, como líder da sua casa e colocando a sua casa em consagração ao Senhor. Amém? Seremos renovados com água e seremos renovados com a palavra. Conclusão dessa mensagem, hoje o meu objetivo é bem claro para todos nós, como preparação a essa série do ano. Na semana que vem a gente vai entrar em outros textos importantes. Nesse ano vamos falar muito sobre renovação, vamos falar sobre renovação da sua vida financeira, renovação da sua família, renovação em várias áreas. Mas a renovação começa primeiro em cada um de nós. Na semana que vem a gente vai falar da renovação da mente, da importância de renovarmos a nossa mente. Essa renovação começa de forma individual. Você quer ver a renovação da igreja? Você quer ver essa renovação que vai acontecer na sua cidade? Você quer ver a renovação que vai acontecer no mundo? Essa renovação começa em você. Cada um de nós, como esse odre, precisa de passar por esse processo. Eu preciso. Você precisa. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos do Espírito. Nós precisamos dessa comunhão com o Senhor para que a gente possa receber o que Deus tem para nós. Meu desafio, então, hoje, começamos, o que eu quero com você hoje, a partir de agora. Que amanhã você se junte a nós nesses 21 dias de jejum. Você participe, faça esse jejum na sua casa. Há uma passagem na Bíblia que diz que quando Deus convocou um jejum, até os animais jejuaram. Eu não sei como é que eu vou fazer lá em casa. Meu coitadinho só come uma vez por dia, se não der comida para ele, né? Mas vão ter que fazer alguma coisa. Eu vou falar para minha esposa, diminui um pouco, que ele come muito. Mas sabe, convocar a sua família para jejuar, convocar minhas filhas, vou ter que fazer alguma coisa, elas são ainda crianças, não entendem, mas para elas poderem entender da importância e da seriedade desse tempo, convocando cada um de nós a nos consagrarmos durante esses 21 dias. Segundo,
claro, a ler a sua Bíblia, porque é a palavra que vai nos purificar, a palavra que vai renovar o nosso interior, a palavra que vai tirar toda a impureza que está dentro de nós, amaciar a nossa carne, sabe? Para que a gente possa ser ungido pelo Espírito Santo e assim reter o que Deus está para derramar. Eu peço em nome de Jesus que você participe conosco. Hoje é a introdução para esse apelo de consagração da nossa igreja. Esse é o ano da renovação. Renovação essa que começa com cada um de nós. Lembra que eu falei no início que eu voltaria ao texto de 2 Coríntios capítulo 4 e eu pedi que você mantivesse sua Bíblia aberta? Essa é a hora da gente ler. Eu quero ler os versos seguintes ao verso 16 com você agora. Mais uma vez, 2 Coríntios 4,16, que foi o verso que eu li no início. Por isso, não desfalecemos, não desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior, contudo, se renova dia após dia. Aí os versos seguintes, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Deus está fazendo algo novo. Deus está renovando a nossa forma de enxergar as coisas ao nosso redor. Como igreja, como teu pastor, eu estou chamando você, convocando você. Vamos nos renovar. Vamos focar agora não nessas tribulações que são temporais, não nesse momento difícil, mas vamos focar nas coisas que estão por vir. Vamos focar nas coisas que são eternas. Porque é de lá que vem o nosso socorro, é das coisas que vão durar para sempre que vem a nossa esperança. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por esse tempo maravilhoso, com essa primeira mensagem do ano que nos prepara para esse ano da renovação. Esse tempo onde o Senhor está nos chamando como igreja a buscarmos uma renovação pessoal. E juntos, ó Deus, uma vez que estaremos todos nos preparando, o Senhor vai derramar algo novo, o Senhor vai derramar o vinho novo que o Senhor tem para nós nesse ano. Eu oro por cada lar, por cada família agora, por cada um que participa comigo nessa mensagem e por cada um que irá se consagrar durante esse tempo. Em nome de Jesus.